Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast, novamente aqui na sede da Live Universe em São Paulo. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a galera do Ibrameric, direto para vocês. A questão é Sales Hacking. Afinal de contas, o que é isso? O que pode, o que não pode? Sobe a vinheta. Bom, pessoal, vocês viram, a gente vai falar sobre essa questão de Sales Hacking. Como é que funciona esses dados? Até onde eu posso? O que eu posso fazer? Para isso eu trouxe um convidado mais do que especial. Se você não assistiu os vídeos que a gente já conversou sobre alguns outros temas do que é hacker, cracker, tudo mais, os links estão aqui na descrição. E eu queria novamente agradecer a presença do Marcelo Lau. Marcelo, muito obrigado. Tudo bem. Pessoal, o Marcelo, ele é CEO da Data Security, ele conhece tudo sobre essa questão de tecnologia e, afinal de contas, o que é Sales Hacker? Sales Hacking, como é que funciona, o que é? A possibilidade de você ter os seus dados expostos, capazes de serem coletados por alguém, seja por um mecanismo automático ou manual, de tal forma que eu consiga transformar você num lead, basicamente isso é a essência do Sales Hacking. Queira você ou não, normalmente as pessoas elas colocam informações sobre ela na internet. E vamos começar pelo browser, porque é a primeira interface que você tem para acessar a internet. Quando nós falamos do Sales Hacking, basicamente nós estamos falando então de sistemas ou programas capazes de identificar pela navegação que você faz em seu computador páginas a qual você tem interesse em um certo produto, um certo serviço. Eu mesmo, por exemplo, utilizo algumas ferramentas para identificar qualificação de lead de pessoas que acessam o nosso site com o objetivo de saber se a pessoa está interessada em treinamento, ou em consultoria, ou em investigação de crimes eletrônicos. E eu mesmo já recebo automaticamente um e-mail da pessoa sem mesmo ela ter informado. Até aí é uma informação que o próprio navegador já libera, porque normalmente o navegador que as pessoas utilizam já estão autenticados de alguma maneira ou outra a um endereço de correio eletrônico. E é claro, isso somado ao nome ou a um nick, somado a informações contidas em redes sociais como Facebook, LinkedIn, Instagram, entre outros, você tem então o perfilamento do interessado para saber em que momento ele se encontra, se ele estuda, se ele não estuda, se ele já trabalha, há quanto tempo ele está no mercado. E até aí se vale muito de informação pública. Agora, o que não pode ocorrer dentro do Sales Hacking? É uma invasão realmente um pouco mais profunda, com a execução de alguns scripts e programas que poderiam ser executados sim, mas aí a gente está falando de cracking. E aí com o objetivo de obter dados pessoais contidos no computador dessa pessoa. Então isso poderia revelar senhas, em último caso, poderia revelar documentos pessoais, fotografias, entre outros. E aí nós estamos falando que é beirar o lícito para o ilícito. É claro que nós sabemos que ao navegar na internet, normalmente por um site de compras, também somos bombardeados com ofertas muito similares. E aí a preocupação que surge é, isso daí também tem características muito similares? Sim. Porque quando você faz pesquisas em certos argumentos, com certas palavras, sites visitados, isso também é gravado em algum lugar, principalmente dentro do seu browser. Então é possível se coletar essa informação para saber, além da página que eu acessei de uma universidade X, ela também visitou universidades Y, Z e W, e essa informação é passível de ser coletada. A questão é saber, isto é ético ou não de ser feito? O que eu fico pensando é que, por exemplo, a gente sabe que eu sou lá um gerente comercial, atuo numa empresa X, e eu tenho que desenvolver um grupo de leads que eu quero captar. Uma coisa é falar, poxa, esse pessoal veio até o meu site e eu acabei coletando os dados dele, onde eu tenho o IP, até certo ponto eu tenho o e-mail dele, eu entendo, mas é evidente que eu não posso mandar porque eu não tive o opt-in dele, eu não posso mandar nenhum tipo de propaganda. A pergunta que eu te faço é, e se fosse ao contrário? Ou seja, eu fui na internet e eu comecei a buscar as pessoas que estão, sei lá, interessadas em trocar de carro, por exemplo. A pessoa que eu começava a fóruns, mídia social, tal, para começar a coletar esses dados e mandar propaganda para eles. Esse gerente comercial que está do outro lado, querendo bombardear a equipe dele de leads e cadastros e informações, ele pode fazer isso? Não é recomendável. Apesar de não existir aí uma lei específica que o proíba nesse aspecto, eu, por exemplo, tenho o costume de enviar somente mensagens quando alguém nos contata. Então, obrigatoriamente, houve o contato feito por alguém onde realmente eu estou dando retorno.
O contato simplesmente por alguém ter acessado uma página, ter deixado suas informações, eu considero isso extremamente invasivo, né? E a percepção de quem realmente está tomando um potencial serviço pode considerar, mas como que ele descobriu esse meu e-mail? Como ele obteve tais informações? Isso pode, inclusive, gerar insegurança por parte do consumidor. Agora, a questão é, uma rede social pode vir a revelar o seu endereço de correio eletrônico sem você ter feito nada também. Basta visitar um perfil que contém essa informação. Então, até que ponto isso é adequado ou não? A aproximação de alguém da área de vendas que recebe uma pressão enorme realmente para cumprir suas metas, realmente é insana às vezes. Mas eu acho que temos que tomar muito cuidado a ponto de não afugentar as pessoas com medo ao uso da tecnologia. Senão, daqui a pouco, todo mundo está utilizando browser anônimo para evitar o rastreamento. Cada vez mais, né? Tem pessoas que já é neurótica, né? Já abre o browser lá no Ctrl+Shift+N, já fica tudo preto e manda ver. Agora, essa questão de usar ferramentas para eu obter o e-mail dela, mesmo sem ela ter colocado o e-mail dela, é alguma ferramenta específica? Não, existem vários softwares hoje que já fazem isso, inclusive de levantamento de leads comerciais, diga-se de passagem. Eu mesmo contrato serviços externos, não tem nada que a minha empresa produza para isso. E ela começa a catalogar os leads e, inclusive, ela começa a dar ranqueamentos aos leads de acordo com visitas, permanência e interesses que ela demonstre simplesmente pelo comportamento. Inclusive, é possível se perfilar essa informação simplesmente pela quantidade de likes que a pessoa dê, não no meu site, mas sim em redes sociais, em conteúdos muito similares a qual ela está interessada. E isso hoje, unido, gera uma informação que eu diria que não tem preço. Você quer dizer então que a pessoa, mesmo sem ou ela acessando o seu site, você consegue saber, ou muitas vezes ela só viu uma página do seu site, mas pelo fato de você linkar o background de navegação dela, você consegue saber se ela é mais propensa ou não a comprar o seu produto. Sim. Só pelo fato dela ter um score maior, pelo fato de ter mapeado. O visitante que tem interesse, ele vai uma vez, volta, fica um certo tempo. Isso é tudo mensurável hoje em dia. Diferente daquele que simplesmente visitou e saiu e nunca mais voltou, ou de um atacante que fica varrendo várias páginas em um tempo muito curto de tempo, que nós sabemos que nesse caso é um robô. Então, hoje existem métricas para serem avaliadas e para realmente considerar um lead ou não qualificado, inclusive na própria geração do e-mail. Às vezes, certos endereços de correio eletrônico são criados com o objetivo de enganar quem está levantando esse lead para que caia talvez num golpe de engenharia social. Olha, eu gostaria de uma proposta sua, só que quem está fazendo isso é um adversário. Então, hoje é possível realmente, em muitos desses casos, se diferenciar quem é um concorrente, quem é um espião, quem que é um lead de verdade. Entendi. Você quer dizer ferramentas como, por exemplo, aqui tem no Brasil até a RD Station? Exatamente. Que faz esse tipo de informação. Sim. Eles são muito grandes, são muito utilizados. E são excelentes ferramentas. É interessante porque a gente tem até desde RD Station, Marketo, tem aquelas para o WordPress, as empresas usam muito, tem várias ferramentas e plugins que fazem isso, né? Que você pode instalar simplesmente e ele já começa a coletar esse tipo de informações, né? E é claro, nada também substitui vamos imaginar que se você não tiver ferramentas, um simples Google Analytics já te ajuda, não vai te fornecer realmente um grande número de informações, mas realmente a utilização desses outros produtos suplementares, eles têm um investimento, mas se você souber utilizar adequadamente, você tem um retorno de investimento muito bom. Então, não é a ferramenta que também te faz milagre em relação a isso. O que não pode ocorrer nessa área? A utilização de dados indevidos por programas ou scripts que realmente venham a coletar mais dados do que deveriam. Aí, nesse caso, realmente, vamos parar aí que nós estamos fazendo uma coisa errada. Entendi. Você não pode ir além ou coletar dados, a gente estava até falando um pouco antes, né, sobre dentro do computador da pessoa. Ou seja, eu estou invadindo realmente, eu não estou coletando o que é público ou o que está disponível na internet. Né? Eu acho que vale o princípio de Maquiavel que não são os fins que justificam os meios. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A área de vendas realmente ela é muito pressionada até nos momentos atuais de crise. Devemos considerar realmente que a internet é um ambiente muito fértil e hoje não se coleta somente dado do browser. Hoje, muitas das pessoas que navegam em sites se valem, por exemplo, de coleta de dados do smartphone. Eu consigo saber tecnologias facilmente do que as pessoas estão utilizando e, com isso, ofertar o melhor produto, entendendo qual é o perfil da pessoa que realmente está me procurando. Legal. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de ética no próximo episódio. E aí, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, o que vão deixar ou não.
Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa comentários aqui. Se tiver ideias de dicas de temas que a gente pode trazer aqui para vocês no Ibrameric, coloca no nosso comentário aqui que a gente vai trazer outras informações. Eu queria muito agradecer a presença do Marcelo. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco. Perfeito. Pessoal, um abraço e até a próxima.